Queria que você abrisse tua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 93, deixa aberto ali. Hoje nós vamos começar e vamos ficar durante um tempinho, tá bom? Trocando alguma ideia e falando de um dos temas mais importantes da Palavra de Deus, tá bom? Só para você saber, esse foi um dos assuntos que o Senhor Jesus mais falou, tá? Logo após o seu batismo, ele já faz essa declaração do reino de Deus. Afinal, nós estamos aqui por causa disso, né? Nós viemos e buscamos ao Senhor aqui porque Ele nos incluiu no seu reino. E é importante que a gente converse sobre isso. Só que antes eu quero conversar com você um pouquinho sobre reino, tá? O que é reino para você? É o nome de uma igreja. Não, beleza? Reino, querido, naturalmente falando, é óbvio que é um lugar onde existe um rei que governa as coisas. E nós não somos muito habituados com isso por causa da nossa cultura, assim por diante. Mas para aquele povo, naquela época, o reino era uma coisa que eles tinham bastante experiência de vida naquilo. E a gente sempre imagina reino assim, né, como nos desenhos e filmes, né? Castelos e pessoas sentadas com vestidões, roupões, não, né? Roupas de festa, várias coisas. E tudo muito lindo. Mas nós precisamos conhecer um pouquinho sobre o verdadeiro reino, o reino de Deus. E o resumo de um reino é que existe realmente um rei que governa. E o nosso rei é Jesus. Nós precisamos lembrar, querido, que quando Jesus vem à Terra, né, o povo estava esperando um rei natural, que fosse tirar eles daquela situação política e cultural e tudo que estava acontecendo, e aguardavam, por causa das profecias, um super rei, coroado, com cavalaria, que lutasse. E a Bíblia vai dar indícios diferentes. E a Bíblia vai mostrar e vai se cumprir em Jesus o verdadeiro Rei dos Reis, que governa e reina sobre as nossas vidas. Só que esse reinado não começou simplesmente quando Jesus veio à face da terra, né? Nós declaramos que Jesus é o Rei das nossas vidas, o Rei dos Reis, mas tudo isso começou quando? Na eternidade. Salmo 93 vai dizer o seguinte, versículo 1: Reina o Senhor e revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Querido, o Senhor reina desde a eternidade. Reino de Deus não é simplesmente quando Jesus chegou à terra. O reino de Deus sempre existiu. O que aconteceu é que quando Jesus vem à terra, Ele manifesta esse reino. Só que o Senhor é rei e reina sobre todas as coisas e sempre reinará. Não existe nenhuma hipótese de o Senhor perder o seu reinado. Uma das coisas que a gente vai abrir um parênteses aqui e vai trocar uma ideia, é que não existe uma luta entre Deus e o diabo, onde estão tentando ver quem é o mais forte. Não existe uma luta entre Deus e o diabo para ver quem vai ficar com você, porque você é super importante, cara. Você é tão legal, você é tão lindo, tão inteligente, você tem tanta grana, que você é importante para o reino de Deus. Então, tem uma luta. Cara, um dia você vem para a igreja, aí no outro dia você não vem porque o diabo conseguiu vencer, sabia? E o diabo também quer o teu dinheiro, você é super bonitão. Tem uma briga de duas pessoas por você, não. Querido, Deus é rei, governa e sempre governará. Satanás é um inimigo vencido, que seu fim já está decretado. Então, eu sinto lhe dizer que por mais bonito que você seja, por mais rico que você seja, por mais inteligente que você seja, a questão não é sobre quem você é. A questão é sobre um rei que sempre foi rei e vive na eternidade e um dia decidiu salvar a tua alma. Não pelo que você é, ou pelo que você tem, ou pelo que você faz. Decidiu salvar porque um dia Ele te elegeu, antes da fundação do mundo. Gabriel, onde fica o diabo nessa história? O diabo fica no lugar dele, tentando muitas vezes atrapalhar a nossa vida, tentando fazer com que não dê certo, tentando te desanimar,
tentando te empurrar para baixo, mas é importante você saber que isso são apenas levantes, tá bom? Armadilhas. Nossa salvação e nossa vida foi eleita no Senhor, está segura, porque o Senhor reina, e Ele reina com majestade e poder. E Ele continua dizendo o seguinte, no versículo 2: firmou o mundo e não vacila. Não existe nenhuma possibilidade de que o trono do Senhor seja abalado. Gabriel, você já pensou na hipótese de talvez, assim, olha só, lá no final de tudo, o trono do Senhor ser abalado? Não existe. Outro dia a gente conversou e eu quero reforçar, por que adoramos? Por que a gente presta adoração ao Senhor? Nós prestamos adoração ao Senhor para deixar o Senhor mais forte? Não, Ele precisa de adoração. Se eu ficar cantando para Ele o dia inteiro, Ele vai se sentir mais Deus? Não. Se eu ficar, exaltando Ele o dia inteiro, eu vou fazer com que o trono dele seja maior do que já é? Não, querido. O trono do Senhor é firme, inabalável, constante, nunca vai mudar. Deus é Deus, o Senhor é Senhor de eternidade em eternidade. Quando nós prestamos adoração ao Senhor, é bem engraçado, de certa forma falando, porque nós estamos adorando alguém que não precisa de adoração para ser o que Ele é. Os homens precisam de adoração para ser o que são, ok? As pessoas são adoradas pelo corpo, pela conta bancária, são adoradas pelo seu conhecimento, não é verdade? São adoradas pela sua forma de se expressar, o cara é bom. São adoradas pela sua voz. Mas o Senhor, querido, Ele não é adorado, Ele não precisa, de adoração para ser alguma coisa. Ele é Deus e sempre será. O que nós fazemos é que nós reconhecemos os atributos deles, né? Tantas coisas que nós podemos exaltar o Senhor, o quanto Ele é bom, maravilhoso, justo, fiel. Muitas coisas. Só que se nós pararmos para pensar um pouquinho, tudo aquilo que a gente adora, a gente acaba ficando parecido, não é verdade? Cara, eu adoro comer. Estou parecido com alguém que come, beleza? Né? Eu adoro surfar. Vou ficar parecido com um surfista. Eu adoro tantas coisas, né? Adoro ter grana. Vou parecer com alguém que tem grana, sei lá. Cara, e eu adoro Deus. O resultado deve ser, cada dia eu sou mais a imagem e semelhança do Criador. Cada dia eu vou transformando meu coração, transformando meu caráter pela presença dEle, e vou ficando cada dia mais parecido com Ele. Perfeito nós nunca seremos, mas vamos ficando mais parecidos com Ele. Versículo 2: desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Versículo 3: levantam rios, ó Senhor, levantam rios e o seu bramido, levantam os rios e o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Não existe nada mais poderoso do que o Senhor. A voz do Senhor é poderosa, Salmos vai dizer isso. Nós estamos começando hoje e estamos falando e tentando te demonstrar a grandeza de Deus. Só que não vai ter palavras que vão ser suficientes para a gente poder fazer isso. Falar o quanto Ele é grande. Não há ninguém como Ele. Ele é digno, maravilhoso. Está sentado num alto e sublime trono. Reina com poder. Mas um dia, seu Filho Jesus se fez carne e habitou entre nós. E a partir daqui, talvez você vai entender um pouquinho mais, e eu espero que você entenda um pouquinho mais, o que é o reino de Deus. O reino de Deus não é, já vou te antecipar, que não é a minha vontade. O reino de Deus é a vontade dEle. Nós colocamos no WhatsApp hoje que não é sobre nós o reino de Deus. Não é sobre o que Ele pode fazer por mim. Muitas
igrejas, eu ia falar religiões, mas na verdade é igreja. Muitas igrejas vão dizer que o reino de Deus pode te deixar rico. O reino de Deus pode fazer muitas coisas com a tua vida. Só que não é sobre isso. É sobre o que o reino de Deus já fez com você. Te tornou uma pessoa salva em Cristo Jesus. Essa é a maior de todas as bênçãos que nós podemos ter. Não adianta você ter carros, casa, ser inteligente, tá bom? Ter um baita corpão. Não adianta você ser o pegador, a pegadora. Cara, Jesus, está amarrado. Não adianta nada disso. Fica tranquilo, tu vai para o céu ainda, tá? Não é sobre nada disso, querido. É sobre a salvação da nossa alma, que é o maior de todos os benefícios que nós poderíamos ter. Abra comigo lá em Filipenses capítulo 2, por favor. Eu vou te adiantar que, durante alguns momentos, todos nós, não só eu, várias pessoas vão estar compartilhando com você sobre coisas do reino de Deus. Vamos passar pelos sermões, vamos passar por parábolas que Jesus falou. Nós temos muitas coisas na Bíblia sobre o reino de Deus, mas nossa intenção hoje é que você comece a perceber um pouquinho o que é o reino de Deus. Antes de lermos aqui, nos dias de hoje, cada um constrói o seu reino, sabia? A minha casa, na minha cabeça, é meu reino, ok? Eu pinto da cor que eu quero, eu arrumo da cor que eu quero, ou eu não arrumo, no caso, né? No caso, eu não quis dizer no caso eu, ficou feia essa frase, né? Mas arrumo, não arrumo. Eu escolho o carro que eu quero, eu escolho o que eu vou fazer. Nós dizemos muitas vezes que somos do reino de Deus ou somos cristãos, mas na verdade nós queremos estar no reinado da nossa própria vida. Sabe quando que a gente quer que o Senhor reine? Quando a gente está num super apuro. Quando tudo está dando errado, Senhor, reina, por favor, me tira dessa situação, estende a mão, não deixe eu naufragar. Não é verdade? Reina na minha conta bancária, reina em tudo. Mas quando são nas coisas do dia a dia, nós queremos reinar. O dia que eu vou vir, quando eu vou servir, o dia que eu vou perdoar, o dia que eu vou amar, o dia que eu vou me humilhar. E a gente vai estender isso para o dia que eu estou a fim de cantar para o Senhor ou não, o dia que eu estou a fim de orar ou não, se eu estou a fim de levantar mãos ou não. Já vou te dar uma dica. Base bíblica para poder falar, levante tuas mãos. Salmos manda, querido. Celebre e dance ao Senhor. Eu faço o que eu quero. Tá bom, então, só estou relatando o que o salmista fala. Apresente-se a ele com danças. Para que bater palma? Não sei, não foi eu que escrevi. Salmodiai com palmas. Está vendo como a gente quer reinar sobre a nossa vida? Em todos os momentos e em quase tudo. E na hora do desespero, a gente diz, reina. É como se houvesse dois tronos. O meu trono, desse lado, ok? Onde eu faço várias coisas que eu quero. E eu decido várias coisas que eu quero. Com quem eu vou sair, com quem eu vou ficar, onde eu vou, o que eu vou fazer, aonde eu vou. Só que parece que quando a situação está ruim, eu não estou feliz, eu quero trocar de trono. E eu vou para frente do trono dele e digo, não, tu és rei, me ajuda aí. Reinado, só existe um rei e súditos. Nós somos súditos, servos. E a única coisa que nós devemos fazer, querido, é obedecer às ordens do rei. E as ordens do rei nem sempre são as mesmas que nós gostaríamos de ouvir. Filipenses capítulo 2 vai dizer o seguinte, versículo 5. Tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante à de homens e reconhecido em figura humana. Primeira coisa que nós vamos parar e pensar um pouquinho no versículo 5, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E no versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, se esvaziou. Uma das coisas que a gente vai analisar e pensar um pouquinho nessa noite é que esse rei desceu do seu trono, se fez homem por mim e por você. Querido, a gente colocou aqui uma cruz, isso é só para tentar simbolizar. Não existe como a gente descrever, desenhar, fazer vídeos ou qualquer coisa que a gente possa fazer para demonstrar a cruz de Cristo, o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Nós o coroamos como rei, não é verdade? Mas na verdade o que ele recebeu foi aquela coroa de espinhos. Ele foi maltratado, moído, ficou sem formosura alguma pela minha e pela tua vida. Esse é o verdadeiro rei, querido, e o verdadeiro reinado. O Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, se você quer o reino de Deus sobre a tua vida, a primeira coisa que você precisa fazer e lembrar todos os dias é que Cristo se entregou na cruz do Calvário para mim e para você. Por mim e por você. Não existe como ter acesso ao reino de Deus se não for através da cruz do Calvário. Só que o texto começa dizendo, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus, no seu trono de glória, se esvazia de si mesmo. Nós, no nosso trono de orgulho, não nos esvaziamos de nós mesmos. É tão difícil fazer o homem se esvaziar, não é? Essa noite eu quero que você pense um pouquinho e que você saísse do teu trono. Não, Gabriel, não tenho nada. Cara, uma pessoa pode não ter nada e estar sentando num trono como se fosse rei. Sabia? Existe uma história bem conhecida de um professor que fala para o aluno, fica sentado aqui. E ele não fica. E tomam-se algumas atitudes, o pai, não lembro, tomam uma atitude mais drástica até que faz o cidadão ficar sentado, a pessoa. Só que a resposta é, eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Cara, você não precisa ter muitas coisas para se achar um rei. Só que eu e você precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nos esvaziarmos de nós mesmos. Uma das coisas que eu quero também te falar nessa noite é que o reino de Deus, querido, ele só vai ser completo quando Cristo vier buscar a sua igreja. Aí sim reinaremos em glória com Cristo e haverá um reino eterno. Enquanto isso não acontece, nós estamos aqui, nesse mundo caído, nesse mundo de pecado, nesse mundo que tem alegrias, mas que também tem sofrimentos. Enquanto isso, nós precisamos andar no reino de Deus. Versículo 9. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo é o Senhor. Só quis trazer esses dois textos para a gente tomar essa consciência, querido. O reino de Deus sempre existiu e sempre vai existir. E ele foi manifesto em carne e osso, com Cristo se esvaziando, descendo por mim e por você. E se tornando rei de nossas vidas. E quando isso acontece, nós precisamos tomar cuidado com algumas coisas. Mateus 6, capítulo 6, versículo 10. Vamos ler o 9, desculpa. Mateus 6, 9. É óbvio que você sabe que aqui é sobre a oração do Pai Nosso. A gente não vai falar sobre ela. Mas eu quero falar sobre
2 versículos. Versículo 9 diz: portanto, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Cara, super conhecido, só que a gente precisa saber se isso é uma verdade, tá bom? Venha o teu reino. Uma das coisas que eu fiquei pensando é que nos dias de hoje é muito difícil alguém falar para assim, peça que o reino de Deus venha. Ah, Gabriel, não pedem. Mas é meio que da boca para fora. Porque a maioria vai dizer o seguinte: você foi chamado para reinar. Você vai ver isso em palestras, você vai ver isso em livros, você vai ver isso na TV, você vai ver isso nas igrejas, você vai ver isso nos púlpitos. E parece que você é o centro do reino, onde Jesus morreu por você. Foi deformado numa cruz, cuspido, chicoteado, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, para que você reine e ganhe muito dinheiro, e compre uma super casa, um super carro, faça muitas viagens, e seja feliz para sempre. Você não nasceu para reinar, querido, você nasceu para servir ao Rei dos Reis. Existe um rei que governa a minha e a tua vida. Outros vão dizer que você nasceu para governar e liderar. Outros vão dizer: vou te desbloquear porque você vai ficar bem. Estou te falando isso porque essa oferta foi feita para mim. Estava eu trabalhando. Como eu não vou citar nome, eu acho que não vai dar processo. Vamos lá. Estava eu trabalhando. E aí teve uma reunião do nada. Criou-se uma reunião do nada. Uma reunião de 10 minutos. Isso faz muitos anos. E nessa reunião, o responsável pela reunião trouxe uma outra pessoa que estava passando por ali. Falou: quero fazer uma reunião com vocês. E aí a pessoa foi lá e contou uma história de um navio, que eu não sei até hoje o que aconteceu com o navio. E sobre o poder de mudar a direção do navio, ou de qualquer coisa do gênero. E eu morrendo de raiva. Cara, eu lutando contra mim mesmo, porque eu não posso querer governar minha vida, não posso isso, não posso aquilo, é o Senhor. E aí alguém falando tudo ao contrário. Mas sabe o que foi mais complicado? Porque depois de algumas horas, alguém chegou para mim e falou assim: olha, na verdade a própria pessoa que estava falando, chegou para mim e falou: não, é porque o fulano de tal falou que você é meio bloqueado, e eu percebi isso. E eu quero te desbloquear. Eu falei: conseguiu me desbloquear agora, cara. Ele conseguiu fazer com que eu não queira mais trabalhar aqui. Ele conseguiu fazer com que eu não queira mais vender. Ele conseguiu fazer eu ficar irritado. Ele desbloqueou tudo que não era para desbloquear, cara. Só que passou um tempo, eu tive uma grande oportunidade de sentar com o desbloqueador que estava desbloqueando uma outra pessoa que não era eu. E aí, é sério, se ele desbloqueando a pessoa, né, falando com a pessoa, aí falou: acho que você não é um bom empresário. E a pessoa era um ótimo empresário. Eu estava junto, entendeu? Eu não resisti. Vamos agora fazer a vingança do bloqueio? Ele me desbloqueou em raiva, eu vou bloquear ele em outras coisas agora. Você é casado? Tem filhos? Tenho, mas me separei. Casa própria? Tem empresa? Capinha de celular. Cara, o mundo hoje vai querer dizer que você nasceu para governar, liderar, vai querer te medir, vai querer colocar coisas na tua vida que não existe. O mais importante de tudo, querido, é sermos servos de Cristo Jesus. Se você olhar para a vida de homens e mulheres de Deus na Bíblia,
elas não tinham nada. E mesmo assim, elas eram muito úteis e usadas no reino de Deus. Por que não dizer sobre Jesus, né? Que não tinha onde reclinar a cabeça. Vivia de sustento, de ofertas ministeriais de algumas mulheres. Não tinha onde ficar, ia de local em local. Até falam, né, que o burrinho que ele entrou era emprestado, tudo emprestado. Você não pode ser medido, e o mundo vai dizer que você é medido com aquilo que você tem. E o segundo ponto, antes do segundo, o texto diz, venha o teu reino. Eu quero que você mude o teu coração nessa noite. Para de pensar em você. Pense sobre as coisas do reino de Deus. Sobre a vontade de Deus sobre a tua vida. E a última é, faça-se a tua vontade. Essa para mim, e a gente vai terminar, é a mais difícil de todas. Porque nós cremos e sabemos que o Senhor é rei, soberano, governa sobre tudo e todos, nada foge do seu controle, nada foge do seu querer, nada foge da sua vontade. É óbvio que eu sei que se você falar para mim, vou desviar e nunca mais vou servir ao Senhor, e se o Senhor tem um plano na tua vida e te salvou, isso nunca vai acontecer, porque Ele já te salvou e pronto. Mas existem coisas no nosso dia a dia, querido, que nós decidimos. Nós decidimos o que nós vamos comer, nós decidimos o que nós vamos vestir, não é verdade? Então, cuide com o que você veste, cuide com o que você usa, cuide com o que você, como se você se comporta. Tá bom? Vamos lá, de vestimenta. Meu filho Levi. Ele deixa eu fazer. Ele estava usando umas calças. Ele estava usando umas calças que apareciam as roupas íntimas, certo? E eu falei, amarra essas calças. Eu estou brincando porque quando a gente fala de roupa, cara, tem tanta coisa. Tá? Quem usa calça caindo, inclusive não posso levantar minha bermuda, minha blusa, tá bom? Não estou falando que não pode usar, jovem. Eu estou fazendo uma brincadeira com o Levi, mas eu queria que você cuidasse em tudo. Você vai ligar a televisão, eu tenho uma menina de 4 anos. E aí você vai assistir algum programa de TV, e vai ter uma música super edificante, né? Sabe? Quando você usa a Bíblia como tua única regra de fé e prática, a gente vai entrar em faça a minha vontade, venha o teu reino agora. Venha o teu reino. Eu vou pegar minha Bíblia e eu vou filtrar uma música. Só que eu vou ligar a TV e vai ter uma música que eu não deveria ouvir, mas ela não passa pelo filtro, não precisa filtro. Eu não estou entendendo, venha o teu reino e faça a minha vontade nesse caso. Voltando para a roupa, liga a TV e tem uma criança dançando. 5 anos, 6, 7, não sei quanto. E aí os pais põem uma roupa bem curta. Rebolam, dançam. Você pega um menininho que já está lá imitando que ele está traindo ou tomando cerveja. O que você acha que vai crescer na cabeça de uma criança dessa? Eu só abri esse parênteses aqui porque quando eu falo sobre roupa, todo mundo vai pensar, roupa. Mas, cara, a gente precisa saber como se comportar. O que eu bebo? Cara, faz uma experiência, tá bom? Quando você sair um dia para jantar, você sai. Quantos acreditam que o Senhor está contigo? Tá, né? Ele não está dentro de você, não anda com você? Sai para jantar, senta. Vamos lá. Antes de fazer o pedido, Senhor, eu quero que teu reino venha aqui agora, se manifeste, e que faça a tua vontade, não a minha. Vou te desafiar a pedir o que você ia pedir e não deveria pedir. Não cabe. Não é uma questão de proibição, querido, é uma questão muitas vezes de que não convém, não é legal. O reino de Deus é isso. No reino de Deus inclui arrependimento, perdão, mudança de vida, prática de boas obras, bom testemunho, fugir da aparência do mal. Tem tanta coisa que a gente precisa cuidar. Gabriel, você nunca errou? Várias vezes eu já errei.
Várias. Falar uma bem ruim, cara, e que eu fiquei com muita vergonha. E que eu nunca contei, em lugar nenhum. Locadora. Alguém sabe o que é locadora de vídeo? Oh, meu Deus, né? Locadora, não era legal? Vai na locadora, vai lá, fica lá esperando o filme, né? Porque tá todo mundo locando e não tem. Só que um dia, cara, presta muita atenção. Geralmente nas locadoras tinha uma outra salinha. Ou não tinha. Pode acreditar porque eu já estou casado. Não dá mais para separar. Foi antes do casamento. Bem antes, tá bom? Meu Deus, ela vai contar pro Skip, eu estou ferrado. Eu só entrei, beleza? Na salinha. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Entrei. Dou minha palavra para vocês que quando eu saí da sala sem nada na mão, pensando só os olhos do Senhor que vem em tudo me viram, mais ninguém, eu dou de cara com alguém na porta. Eu não era pastor, fica tranquilo. Ah, tá. Cara, quando eu falo de roupa, quando eu falo de bebida, quando eu falo de qualquer coisa, é porque eu já errei também. Já fiz coisas que não deveria fazer. Então, muitas vezes a gente pode falar assim, eu sou do reino de Deus. E eu não estou dizendo que eu não era do reino de Deus naquele dia. Eu era. Mas eu não estava me comportando como alguém do reino de Deus. Uma coisa é você ser e se comportar, outra coisa é você ser e não estar se comportando. Eu não perdi a salvação aquele dia, tá bom? Mas eu perdi parte do meu caráter e da minha reputação naquela porta. Porque eu fui para casa e eu nunca orei tanto. Dizendo, Senhor, oração de Manassés que tem aí no YouTube, se você olhar. Apaga da memória, apaga da memória, não deixa eu lembrar. Esquece meu nome, nunca me conheceu, nunca me viu. Brincadeiras à parte, mas que foi uma verdade. Quando a gente fala, faça a tua vontade, precisa ser de verdade, querido. Mesmo quando eu quiser ir onde eu não devo, eu preciso dizer, faça a tua vontade, não a minha. Quando eu quero tomar o que eu não deveria, vestir o que eu não deveria, falar o palavrão que eu não deveria falar, eu duvido você chegar numa oração, dobrar os teus joelhos. Primeiro que eu vou te perguntar que música você está ouvindo na oração. Tá bom? Eu duvido que você põe um fundo musical do Safadão ou da Anitta e vai orar. E aí eu não entendo por que você ouve isso em outro horário, mas tudo bem, tá bom? Aí você vai lá orar, com uma música evangélica, óbvio, né? E você fala, tá uma... Cara, a gente não pode ter dois comportamentos. É um só. Então que esse reino que não vai vir, já veio na cruz do Calvário. Esse reino que não vai atingir a tua vida, já atingiu porque ele já te salvou. Ele seja uma verdade sobre o teu coração e sobre a tua vida. E que você possa dizer, faça a tua vontade, não a minha. A Joyce um dia falou, Senhor, faz a tua vontade, não a minha. Sabia? Ela casou comigo. Isso não é piada, é verdade, ela não me queria. E a vontade do Senhor é maior do que a dos outros. Tá? Então, se você também está precisando de alguém, pode orar aí com fé, faz a tua vontade. Jesus falou, Pai, faça de mim esse cálice. Mas, contudo, entretanto, seja feita a tua vontade. Eu quero terminar nessa noite pedindo que, a partir desse dia, que a gente vai caminhar em algumas coisas do reino de Deus, com Ricardo, Ciro, Júnior, todos nós, você tenha uma consciência, que o reino de Deus não é só uma declaração de uma canção, é uma verdade. E o faça a tua vontade precisa ser uma verdade na nossa vida.
que você se humilhe diante dele. Vamos subir, gente. Enquanto o pessoal sobe, corre a tua Bíblia ali, Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27 vai dizer o seguinte: logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para Pretório, reuniram em torno dele e toda a corte. Despojando das suas vestes, cobriram-o com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. Na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: Salve o Rei dos Judeus. Cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe do manto e o vestiram com suas próprias vestes. E seguida o levaram para ser crucificado. Versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que estavam ali ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. Versículo 48. Logo um deles correu a buscar uma esponja, tendo-a embebido com vinagre, colocou-a na ponta do caniço e deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixe, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, outra vez, com grande voz, entregou seu espírito. Eis que o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Capítulo 28. No findar de sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra, assentando-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e as suas vestes alvas como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. Querido, nosso Senhor Jesus desceu do seu trono, foi moído por nossas transgressões, despedaçado, sofreu uma morte de cruz. Não foi uma caminhada até na cruz e pendura e depois está tudo pronto. Além de açoites, além de tudo, houve xingamentos, cuspida na cara, que era tudo que eu e você merecíamos. Nós não merecíamos nada além disso. Se o reino de Deus para nós fosse assim, ainda seria justo. Mas ele se fez pecado por nós. O rei que sempre reinou e sempre reinará, que desceu à terra, morreu por nós, ressuscitou e um dia voltará para nos buscar. Esteve aqui durante 3 anos do seu ministério, fazendo alguns anúncios dizendo: é chegado o reino de Deus. Eu vou te adiantar que o reino de Deus não é de visível aparência. Vão perguntar: está aqui, está ali? Vou te adiantar que o reino de Deus não é carro,
não é casa, não é namorado, namorada. O reino de Deus é paz, alegria. Querido, essa noite que você faça a oração de Jesus, que Ele deixou como exemplo do Pai Nosso. Mas você não vai orar o Pai Nosso inteiro. Só quero que você peça uma coisa: venha o teu reino e faça a tua vontade. Nessa briga de governos que houve no final do ano, deu para ver bastante. Eu vou falar de mim agora. Eu tive uma percepção de que a igreja quer reinar da forma dela e não da forma de Cristo, determinando, ordenando, mandando que acontecesse alguma coisa. O reino de Deus é: faça a tua vontade. Venha o teu reino, mas faça a tua vontade. Enquanto Jesus não vem nos buscar definitivamente, querido, onde teremos o reino de Deus eternamente, peça, faça a tua vontade e venha o teu reino. Jesus manifestou isso na vida de cegos, falando: enxergue, paralíticos andem, mostrando ao mundo que os demônios se submetem ao seu nome. E ele dá um conselho bem interessante. Ele fala para alguns dessa turma: olha, não conte nada para ninguém. E o certo é: espalhe essa notícia. Só que Jesus não queria causar um tumulto político, não queria causar uma fama natural de rei. Seu reinado é eterno nos céus. E eu queria pedir para você nessa noite, encarecidamente, peça que a vontade de Deus seja feita sobre a tua vida. Se você perguntar para mim, eu teria um carro diferente, uma casa diferente, uma mulher diferente. Não, tô brincando. Teria tantas coisas diferentes. Tantas coisas diferentes, gente. Mas o que nós queremos é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E eu termino dizendo que quando você pede a vontade de Deus e entra na vontade de Deus, você vai ver que ela é boa, perfeita e agradável. Gabriel, mas se Ele é soberano, eu posso desobedecê-lo? Em alguns momentos, sim. Então, que em coisas particulares da tua vida, você também peça a vontade de Deus. Salvo você já é, o propósito dele vai se cumprir. Mas no teu dia a dia, que a vontade de Deus se cumpra. E hoje nós vamos terminar pedindo que o reino dele venha. Você pode ficar de pé conosco nessa noite? Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Se puder apagar a luz para mim, gente. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Vamos cantar isso a Ele antes de ir embora. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor.
a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Você pode erguer suas mãos aí nessa noite. Adore a Ele nessa noite. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos, Pai. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, Bondade, fidelidade. a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Oh, teu reino é sempre eterno, Firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Queria te convidar nessa noite, aí onde você está, a pedir que o reino de Deus venha o teu reino. Diga isso a Ele: venha o teu reino na minha vida, Senhor. Eu não estou falando de salvação, querido. Reino é governo, o governo do Senhor sobre os teus sentimentos, sobre as tuas falas, tuas reações, teus comportamentos, tuas decisões. Peça a vontade dEle sobre a tua vida nessa noite. Talvez você sonhe em crescer, ser um ótimo funcionário e está tudo bem, mas talvez a vontade dEle para a tua vida é outra. Talvez você vire um missionário, alguém que vai restaurar pessoas, alguém que vai curar pessoas. Peça isso a Ele nessa noite. Venha o teu reino, faça a tua vontade sobre mim. Você que é jovem, cheio de planos, Senhor, eu quero viver os teus planos, a tua vontade sobre a minha vida. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino
queremos orar pelos jovens de Balneário nessa noite, Deus. Oramos por Balneário Camboriú, Deus, para que o reino de Deus venha sobre essa cidade, o governo do Senhor sobre essa cidade, Deus. Faz a tua vontade sobre Balneário Camboriú, Deus. Nós queremos pedir também que o Senhor use nossas vidas, Deus, para isso. Nós não queremos viver para construir um reino para nós mesmos, Deus, onde nós sejamos o centro de tudo e onde a nossa vontade esteja em primeiro lugar, Deus. Não queremos ter orações, Deus, onde nós colocamos ponto A e ponto B e dizemos ao Senhor: abençoa isso ou aquilo. Mas nós sabemos que o Senhor é o Rei de tudo e de todos, e a Tua vontade está acima das nossas vontades. Que venhamos a ser moldados, Deus, impelidos, Deus, a cada dia mais inclinados, Deus, a fazer as vontades do reino de Deus e não da nossa carne. É o que nós te pedimos para a glória do Teu nome nessa noite. E que nós venhamos a espalhar e manifestar o reino de Deus nesses dias, Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Bem, querido.